Boa noite, começa agora mais uma live aqui dessa semana de lives que eu estou promovendo nas minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e na live de agora nós vamos falar sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio. Eu tenho um convidado especial que é o Thiago Ferreira. Ele vai nos dar mais detalhes, vai passar para nós toda a experiência que ele tem no segmento e já já nós vamos começar a bater um papo aqui, beleza? Então, para quem estiver chegando aí na live, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para todo mundo que quiser entrar, poder entrar. E enquanto vocês vão entrando, eu vou falando aqui da semana de lives que eu estou realizando, todas as lives que já foram feitas até agora. E vocês ficam por dentro de tudo. Lembrando que todas as lives estão sendo postadas no IGTV do meu Instagram, no meu canal no YouTube, e eu coloco um conteúdo teórico também lá no LinkedIn. Então eu levo estas lives para todas as minhas redes sociais e fica tudo disponível para vocês poderem acessarem no momento que quiserem. O intuito é levar conhecimento, é levar um pouquinho de experiência aqui, tanto da minha área quanto de outras áreas, assim como a live de hoje que nós vamos falar sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio, aqui com a presença do Thiago. O Thiago já entrou aqui, já eu vou adicionar ele na live. Vou só fazer aqui então uma introdução contando sobre como tem sido as lives. No primeiro dia de lives eu comecei fazendo ali algo mais introdutório, menos técnico, para o pessoal começar a aceitar e poder ter contato com o meu projeto. Basicamente, eu falei sobre infraestrutura rodoviária em um contexto geral. A primeira live, então, eu mostrei 10 motivos pelos quais eu me interessei pela área e me fizeram optar por ir neste caminho para atuar no mercado de trabalho da engenharia civil. A segunda live, eu falei aí sobre a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país. No segundo dia de lives, no dia 25, eu falei como saber tudo sobre infraestrutura rodoviária no momento que você quiser, sem depender de nenhuma instituição financeira ou ter que fazer investimento algum. Na verdade, o único investimento que você precisa fazer é o tempo para dedicar aos estudos. Depois eu fiz outra live falando sobre análises de casos, análises de acidentes que ocorreram em rodovias, da visão de um engenheiro, como eu como engenheiro enxergo aqueles acidentes e por que eles ocorreram, como eles poderiam ter sido evitados. No dia 26, as duas lives foram uma sobre projetos rodoviários. Etapa por etapa, eu passei caderno por caderno de um projeto complexo rodoviário, falando então desde um projeto funcional, estudos para se elaborar um projeto, quais cadernos compõem um projeto desde aí de geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obra de arte especial, sinalização, obras complementares. Falei um pouco de todos os projetos. Fiz também uma outra live falando sobre formas de empreender na engenharia rodoviária em específico. Claro que os limites podem ser extrapolados e todo aquele conhecimento e experiência que eu trouxe pode ser levado aí para outros ramos de atuação. Nas lives de ontem eu falei sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades, tudo aquilo que as pessoas me perguntam durante as apresentações aí com as autoridades públicas, com os munícipes, nas escolas, na Câmara Municipal. A gente sempre faz reuniões apresentando os projetos. Então, as principais dúvidas, eu sempre tenho elas na minha memória, porque se repetem muito. Então, eu trouxe para vocês em formato de vídeo, vocês podem esclarecer todas as dúvidas de vocês também. E conversei ontem à noite com a Camila Soares, nós falamos sobre marketing digital para engenheiros. E assim como eu fiz a live de como você pode empreender na engenharia de infraestrutura rodoviária, a live de ontem à noite também teve esse intuito. Você que não é do segmento de engenharia também pode absorver todo o conhecimento e levar para o seu ramo de atuação. Hoje pela manhã eu falei aí sobre as top 10 postagens do meu feed, quais foram aquelas que tiveram maior repercussão. Então eu trouxe vários conceitos, eu trouxe várias coisas que foram ao agrado do meu público. Então falei aqui bem rapidamente para vocês entenderem um pouco mais sobre as postagens. E agora nós vamos falar sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio. O intuito dessa live é levar além do conhecimento de infraestrutura rodoviária para aqueles que me seguem, para a minha rede de contatos. Então, além de rodovia ser um tema extremamente importante, porque está presente na vida de todo mundo vai na rodovia, todo mundo viaja, todo mundo... Este é o principal meio de transporte, né, que nós temos hoje
para pessoas. Escoamento de produtos, nós podemos citar aí o ferroviário como grande também. Porém, se for analisar a infraestrutura rodoviária, nós temos parte aí grande, né, da utilização tanto quanto pessoas, quanto para o produto. O nosso país ainda depende muito da infraestrutura rodoviária. Assim como o marketing digital também poderia ser extrapolado fora da engenharia, e hoje nós vamos falar sobre o projeto de combate, de prevenção e combate a incêndio. São conhecimentos aí gerais, você pode aplicar isso na sua vida. Talvez você esteja precisando de algum tema que vai ser tratado. Se tiver alguma dúvida, você coloca aqui na caixinha de dúvidas aqui embaixo, que durante a live eu vou estar fazendo as perguntas aqui para o Thiago poder responder para nós. Então, eu vou liberar o acesso para ele aqui já para a gente começar esse bate-papo. Espero que vocês aproveitem e ao longo da live nós vamos trocando uma ideia aí. Vamos lá? Eu vou liberar ele aqui então. Quem tiver algum comentário pode ir colocando aí, viu, pessoal? Já tô adicionando. Vamos ver aqui se vai dar certinho para ele poder entrar na live. Já te mandei aí, viu, Thiagão? Tá conectando. Fala, Thiago, E aí, beleza? Lu? Tudo bem? Bom demais, boa noite. Boa noite. Ô, Thiagão, antes da gente começar a falar aí sobre a nossa live, só falar para o pessoal que estiver presente, se você tem algum amigo que é engenheiro, que está estudando engenharia, clica aqui na flechinha. Ó, eu mesmo já vou clicar aqui na flechinha, vou mandar essa live aqui para os meus amigos engenheiros, para eles poderem participar. O código da nossa live é sempre um aviãozinho, viu, Thiago? Para quem não sabe, um aviãozinho Beleza. decolando, para o pessoal falar assim, o que é esse aviãozinho que você me mandou aqui? Aí quem tiver online, vem na live. Quem não tiver online depois vai perguntar, que aviãozinho é aquele? Você fala assim, enquanto você estava fazendo qualquer coisa aí, eu estava voando, buscando conhecimento. Então, é o nosso código. E vamos lá. Tiagão, gostaria que você se apresentasse primeiro aí, falasse para o pessoal qual o seu ramo de atuação, quanto tempo você está no mercado de trabalho. Ô, Lucas, eu sou engenheiro civil, eu formei na UENG em 2014 e eu trabalho nessa área de projeto de incêndio desde o meu estágio, que começou lá em 2011. Então, desde o início do estágio, eu sempre tive contato com essa parte do projeto de incêndio, né? E foi uma das áreas que, durante a minha experiência, né, a busca de conhecimento para eu definir qual área eu iria seguir, foi o que me chamou mais atenção. Então, trabalhei na parte de obras, reformas, construções, mas foi uma das áreas que mais me chamou atenção. Então, eu trabalho lá com projeto de incêndio desde 2011, 2012, e assim que eu formei, eu montei um escritório, e desde aí 2015 a gente trabalha exclusivamente com projeto de incêndio, é o foco do nosso escritório. Fazemos outros projetos, mas o foco nosso hoje é a elaboração do projeto e execução da obra de incêndio. Então, isso abrange desde os inícios dos conceitos, de toda a elaboração do projeto, até a entrega do AVCB. Então, uma coisa que fica aí para a gente destacar é a objetividade. Hoje, a engenharia ela é muito ampla, né, Lucas? Você sabe muito bem disso. Então, se você tentar aí fazer todos os tipos de projetos, você pode ficar muito perdido. Então, na engenharia, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo e você fazer o seu trabalho bem feito, né? Então, eu acho que lá desde o meu início, o meu foco foi, então, hoje vamos dizer que eu devo ter 8 anos de experiência com os projetos de incêndio. Sim, não, muito bom, né, Thiago? Thiago, por que você acha que muitos profissionais, a gente pode falar assim, não só os profissionais, mas muitas pessoas também, na maioria aí, civis, que não tem tanto conhecimento técnico, menosprezam muitas das vezes o projeto de combate a incêndio? Eu, como sou engenheiro, muitas pessoas me procuram para muitas coisas, inclusive para esse tipo de serviço também. Então, a gente mesmo, né, já te passei serviços aí relacionados à área, já tirei várias dúvidas com você sobre isso. Então, assim, a gente vê que as pessoas, quando vão fazer um empreendimento, algo do tipo, eles não levam em consideração o projeto de prevenção e combate a incêndio. Por que você acha? Você acha que é algo cultural? Qual que é a motivação das pessoas não darem tanta importância assim para o assunto?
Então, eu acredito que hoje as prefeituras estão mudando. Hoje, em muitas cidades, é a exigência para você aprovar um projeto na prefeitura, ela tem exigência do bombeiro. Então, aí, como é uma obrigação, não tem como você não fazer. E Sim. hoje, qualquer imóvel aqui, vamos dizer, em Divinópolis, para você requerer um habite, você precisa do alvará do Corpo de Bombeiros. Mas aí, se a gente for pensar em outras cidades, igual Cláudio, que nossa empresa trabalha muito lá, a questão de um ano atrás, 2 anos, o bombeiro, a prefeitura não exigia o projeto de bombeiro. Então, a gente fazia só para o cliente que é correto, que ele quer deixar a edificação dele regular. Mas quando não tem a cobrança, eu acho que isso está na nossa mente, do brasileiro. Quando você não tem a cobrança, isso vai ficar para um segundo plano. Mas as pessoas não veem a importância o custo que ela pode ter depois para implantar um projeto de incêndio na edificação existente, porque são feitos diversos dimensionamentos para a gente chegar num projeto ideal. Então, o custo que você pode ter depois para você adequar uma edificação, ele vai ser muito maior. Então, eu penso aí hoje que nos locais aí que não tem cobrança desse projeto, é bom o pessoal ir amadurecendo essa ideia, porque os custos em vista de uma obra, a parte de incêndio, ela deve custar aí 1, 2, 3% do valor de uma obra, para depois você ter uma dor de cabeça para a implantação do sistema de hidrante, com edificação pronta, você passar um sistema de alarme, ter que puxar canaleta na obra inteira, uma obra nova. Então a gente já passou por isso no escritório. Uma obra aí construída em 2018, a gente teve que quebrar todas as lajes para passar a tubulação de incêndio, a gente teve que rodar canaleta na edificação toda para implementar o alarme. Então, a mentalidade, eu acho, que do brasileiro de fazer só o que ele é cobrado, não do que a norma exige. Mas a cobrança sempre vem. Então, o bombeiro está ampliando as suas fiscalizações e, além disso, ele também ele está ampliando e, com isso, ele está gerando multas. Então, ele com certeza, aí, se o público, se os proprietários aí não se adequarem, uma hora a conta chega, né? Ô, Thiago, e assim, uma coisa interessante, né, é que tem essa cultura realmente, né, de não fazer, se não é obrigação, eu não vou fazer. Eu não vou ter esse custo agora, deixa para depois. Isso que você falou é muito importante. Aí depois que a edificação está pronta, você está ali com seu prédio construído, vem um hidrante. Vem um hidrante que não estava planejado, que não estava esperado, e aí, para implantar? Talvez na parede que possa ser implantado não tem viabilidade, entra várias questões aí da edificação, aí fica totalmente inviável a implantação, você tem que se virar para colocar ali uma canalização e tudo mais. E outra coisa, na hora que acontece um imprevisto, né, na hora que acontece o acidente em si, porque o projeto, né, toda a infraestrutura, todo o projeto implantado, eles são de prevenção e combate ao incêndio. Mas não quer dizer que o incêndio não vai acontecer. E caso esse projeto não tenha sido elaborado, feito, implantado, no momento que aconteceu o acidente, aí aquela pessoa fala assim, porra, não fiz. Se eu tivesse feito, o custo que eu teria era mínimo. Era pegar um hidrante aqui, ó, e vir e acionar ele na hora. Era pegar um extintor e utilizar. A pessoa morreu ali na caixa de escada porque não sabia para onde ir, entrou num corredor errado. Então, assim, tem isso também, né? As pessoas não pensam no acidente que pode acontecer. É o que eu falo muito com os meus clientes. O nosso foco hoje é dentro de um trabalho para nunca ser usado, né? A intenção da execução do projeto, de todo o sistema, é para nunca se usar. Mas uma vez que ele é se utilizado e ele combate o incêndio, você ganha muito, você tem um prejuízo muito menor do que você teria. Então, vamos dizer, você paga o investimento e muito.
né? Então, eu concordo com as suas palavras e eu acho que é isso. Hoje a gente tem que tentar todos conseguir executar esse sistema, né? Para você ficar resguardado e você não ter problemas futuros, não só com fiscalização, né? Com a segurança de todos. Vamos falar assim, é igual um seguro de vida, né, Thiago? A gente faz para não usar, mas na hora que precisar, ele estando ali, salva a vida da gente, né? Lucas, e acontece muito uma coisa, muitos clientes que chegam hoje lá no nosso escritório, eles buscam o projeto de incêndio porque uma seguradora está exigindo, então Ah, entendi. o cerco está fechando. Agora, prefeitura, seguradora, você acha que uma seguradora vai... Tem clientes meus em lojas de tecido, você acha que vai avalizar uma loja de tecido, que é um risco potencial muito grande, sem um extintor, sem a sinalização, sem um hidrante, se for o caso? Então, hoje ninguém quer assumir esse risco. Então, o projeto de incêndio, em vários fatores, os órgãos vão fechando o cerco. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer, né? Eu já vi, Thiago, vamos passando um assunto aqui. Eu já vi vários projetos seus aí, né? Do seu escritório, referente à prevenção e combate a incêndio. E uma coisa que eu me atento, inclusive, como eu não tenho experiência, né, eu já tive que fazer alguns aí, tanto para pessoas próximas a mim que me procuraram, eu fui dar esse suporte, era algo mais simples, mas eu vi a dificuldade que existe em escolher o dispositivo correto, o local de implantação. Eu queria que você me falasse para o pessoal qual que é a diferença entre um projeto bem executado e um projeto mal elaborado, mal executado. O que isso pode impactar numa obra, num empreendimento, tanto quanto projeto, custo, quanto no momento de um incidente? Lucas, essa questão a gente depara muito hoje. Como a gente trabalha há muito tempo na área, a gente, na engenharia, a gente vive isso, né? A faculdade nos dá uma base, mas a gente, você sabe muito bem, a gente tem que bater cabeça para conseguir um êxito. Então, no nosso início, é o que eu falo com a Ana Thiele, que é uma das nossas sócias lá. A gente pega um projeto que a gente fez, Lucas, em 2014, e a gente olha, não tem condição de eu ter feito um projeto desse. A gente vai amadurecendo, a gente vai aumentando a qualidade dos nossos projetos, e hoje hoje é muito fácil de você fazer um projeto de incêndio e pegar o AVCB. Isso é muito fácil. O difícil é você conseguir fazer isso com economia. Porque hoje, se a edificação ela dá certas medidas de segurança e você coloca a mais, o bombeiro não vai te questionar, você está aumentando a segurança. Então, um projeto bem elaborado, existem os casos simples, que são edificações novas, são muito fáceis de resolver. Mas quando você tem edificações mais complexas, é uma edificação existente, que já tem um projeto aprovado em 98, e agora ele tem que fazer o ajuste, mas a altura do prédio não bate. Então, em casos assim, a gente tem que ter uma experiência muito grande, porque não é tudo que o bombeiro vai te cobrar em uma análise que é o bombeiro. A gente conversa muito em reuniões e eles falam para a gente: eu não tenho 100% da razão, eu vou te cobrar. Se você me questionar e você for convincente, eu vou acatar. Então, não é o bombeiro, você está elaborando um projeto e vai lá e pede, não, você precisa de colocar hidrante. Então, o que é a má elaboração do projeto? É você ir lá e colocar o hidrante. Então, você tem que estudar para ver se é necessário pôr. Fala assim, não é necessário, porque a gente tem decretos, normas antigas que resguardam, leis municipais. Então, o custo para a implantação de alguns sistemas, igual sistema de alarme, sistema de detecção, hidrante, sistema de enclausuramento de escadas, são sistemas muito caros. Então, a, o bom profissional,
ele vai brigar pelo cliente, ele vai tentar fazer o projeto com um custo menor possível. Então, não é só pegar o projeto, dar entrada e o que o bombeiro te pedir, você vai resolver. Não é isso o projeto bem elaborado. A gente recebe muitos projetos lá para a gente fazer orçamentos, porque o nosso escritório, ele faz o projeto e execução, e a gente também faz a execução de projetos feito por outros engenheiros. E a gente depara muito com isso. A gente chega lá, a gente vê o projeto e, pela nossa experiência, a gente vê, não, mas esse alarme não precisava, ele conseguiria tá tirando ele, às vezes uma mangueira que daria uma abrangência, colocar uma mangueira, em vez de colocar duas mangueiras de 15, uma de 20 daria abrangência. Então a gente vê muito isso. E às vezes o profissional hoje, ele vai contratar um engenheiro para fazer o projeto o mais barato possível, né? Hoje, a todos nós, né, a gente tem essa visão. Eu vou fechar com mais barato, mas eu falo muito com meus clientes em negociação. Um projeto de incêndio não é igual você ir lá na Ricardo Elétrico e comprar uma geladeira, que vai mudar a sua marca. Então a gente tem um know-how para a gente saber o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue brigar pelo cliente e para não ter uma situação, porque se você for pensar aí, 3, 4 acionadores de alarme que um projetista coloca a mais o projeto dele, paga o projeto e sobra. Então, a gente já pegou projetos lá que ele, até foi mês passado, que a execução ela estava orçada em 66 mil. Então, a gente pegou o projeto, precisou de atualizar ele, porque o projeto venceu, ele era de 2006, 2007, e na atualização a gente conseguiu tirar algumas medidas e o orçamento passou para 25. Então, assim, e isso faz com que o cliente tenha uma confiança muito grande na gente. Claro. Né? A gente não quer só ganhar, a gente não quer só pegar o que está ali e, vamos dizer, enfiar a goela abaixo do cliente. A gente tem que fazer um trabalho bem feito para a gente ter um nome a zelar, né? Vamos dizer assim. Sim. Entra na questão da otimização, né, Thiago? Você já tem experiência e capacidade técnica, né, para estar otimizando aquilo que é dimensionado. É o mesmo caso aí na minha área mesmo. A gente vê que o projetista ele costuma colocar os dispositivos de forma muito, vamos falar assim, até robusta, né? Ele quer garantir a segurança dele e muitas das vezes ele se esquece justamente isso aí que você falou, que o projeto pode ser otimizado mantendo a qualidade e a eficiência técnica do projeto, né? Porque eu tenho certeza que eu estou escutando você falar, eu te conheço o seu trabalho, você otimiza até o ponto que dá para otimizar. Não tem ninguém falando também que a gente vai, vamos tirar. Não, não é assim. Você otimiza de forma consciente porque você já tem muita experiência na área. Então, é extremamente importante o pessoal que está assistindo poder pegar esse tipo de informação, levar para o seu ramo de atuação, se não for prevenção e combate a incêndio, seja o ramo que for, né? Em todos eles, isso é extremamente funcional. E, Thiago, eu queria que você falasse, basicamente, quais são as etapas, né, da elaboração de um projeto em si. Vamos supor, eu tenho aqui um projeto para ser executado de um empreendimento, ainda não construí, falando no caso de não ter construído ainda. Então, eu te apresento o meu projeto, ainda em planta, na fase da construção, qual que é a fase ideal para o projeto chegar até você e o que você faz a partir daí? Você faz uma análise, você começa a elaborar qual que é até conseguir aí uma análise, né, por parte do bombeiro e conseguir o AVCB. Então, o trâmite para ser feito, vamos pensar nessa situação, uma edificação nova que vai começar a ser construída. Então, vários arquitetos que o nosso escritório tem parceria, o que é feito? Ele dá a primeira entrada do projeto na prefeitura, então ele entra com o projeto, a prefeitura da cidade, se for de Divinópolis, Cláudia, Itaguara, ela vai analisar o projeto e vai retornar para ele. Então, com o retorno, ele faz a correção do projeto dele, ele retorna para a prefeitura e me manda para eu fazer o projeto. Porque senão, se ele pega o projeto e já me manda junto com a prefeitura pode pedir algumas correções e depois eu com o meu projeto pronto,
eu vou ter que alterar ele por causa da prefeitura. Sendo que, já numa primeira análise, não vai mudar mais muita coisa. Então, a gente tem essa compatibilização. Então, ele me manda, a gente faz o projeto, dá entrada no bombeiro, e aí ele vai só conseguir aprovar o projeto dele junto à prefeitura com a minha tela do Infocip, porque antigamente se apresentava a cópia do projeto aprovado. Só que desde 2018 o bombeiro mudou o sistema dele, agora ele é online, ele é o sistema Infocip. Então hoje não tem mais o projeto carimbado. Hoje a gente tem um sistema que ele vai gerar um número de projeto novo, mesmo se for projetos antigos, ele vai fazer uma migração para esse sistema, e o que serve hoje para qualquer uma das prefeituras é a tela desse sistema do Infocip. Então, a tela desse sistema ela vai mostrar os dados de edificação, o status do projeto que seria aprovado, e isso comprova, né, o trâmite do projeto para a liberação das prefeituras. Então, o trâmite é esse. Aí depende um pouco também em questão do porte de edificação. Isso estou falando para edificações maiores, seriam os projetos PT, que a área deles são superiores a 750 metros. Quando é um projeto com menos de 750 metros, esse tipo de projeto ele não tem análise pelo Corpo de Bombeiros. Então, ele é o PTS, é Projeto Técnico Simplificado, e ele é dado vistoria direto. Então, o que isso significa? Você vai aprovar na prefeitura, a prefeitura não vai te exigir nenhuma documentação, eu vou fazer o projeto, vou entregar para o cliente executar, ele vai executar e vai pedir vistoria. E esse é um dos projetos perigosos para quem está começando agora, porque esse tipo de projeto, o bombeiro não vai te falar se está certo ou se está errado. Você vai fazer de sua responsabilidade. E o bombeiro vai falar se está certo ou errado somente no momento da vistoria. Então, se você pega um projeto, você não tem experiência, o PTS, o bombeiro não vai analisar, né, esse tipo de projeto, e você pode executar de uma forma errada e o cliente tem um gasto a mais, né? Então, isso é bom para todo mundo ficar ciente que tem vários outros casos, quando é uma edificação, reunião de público, independente da área, ela tem análise pelo Corpo de Bombeiros. Então, tem vários fatores aí que a norma regulamenta para essas formas de entrada, né? Sim, isso aí é muito interessante que você falou, porque acontece justamente isso. É um caso que aconteceu, inclusive, comigo. O cara já vai para a vistoria, os dispositivos todos implantados, aí ele chega e fala assim, não, você vai ter que fazer um ajuste aqui, você vai ter que realocar tal dispositivo, e já está tudo implantado. Então, é um custo, né, que se tem aí, tanto quanto tá relocando esses dispositivos, implantando outros. Então, é muito interessante também a questão do conhecimento, né, Thiago? Mesmo que o cara tá começando agora, tá com fome aí de pegar projeto, de pegar serviço, mas procurar pelo menos um auxílio técnico, né, Thiago? No caso aí, igual, eu sei que, inclusive, já te passei serviços, né? Eu sei que vocês da Projetos dão um suporte técnico aí para vários profissionais que estão começando, que não tem tanta segurança, né? Inclusive, é uma das coisas que eu gostaria que você falasse aqui, porque hoje, eu não sei, você ainda tem aquela parceria com a loja aqui de Divinópolis, de materiais, você falou que vocês executam, mas vocês dão esse suporte técnico, como é que está funcionando isso hoje? Então, hoje a Projetos, ela faz parte do grupo Destin Centro. Então, a Projetos, ela é o setor de engenharia da Destin Centro hoje. Então, hoje, se você ligar na Destin Centro e pedir um projeto, cai na Projeto de Engenharia. Entendi. Entendeu? Então, se você quer, você está comprando, vamos dizer, tudo da mesma empresa. Então, e hoje, a Destin Centro, ela tem 45 anos, até fez essa semana, né? Então, ela fez 45 anos que ela está no mercado, é uma empresa sólida, né? Então, que dá um feedback, dá um retorno para o cliente, né? E que ela tem a garantia que não é qualquer empresa que hoje consegue entregar. Nessa questão que você disse dos profissionais, hoje a gente tem muito isso,
uma parceria com o pessoal que está começando, que está pegando os projetos agora, o pessoal vai no escritório, a gente troca uma ideia, né? Quando é um ajuste mais complexo, né? A gente cobra um valor simbólico para auxiliar o pessoal, e porque assim, a gente tem uma concorrência, né, Lucas? Mas Claro, claro. o nosso concorrente, igual até isso numa reunião essa semana a gente tocou nesse assunto, o concorrente não é o nosso inimigo, ele é o nosso concorrente, né? Mas não é porque a gente é concorrente que um não pode ajudar, um não pode auxiliar o outro, né? Então, assim, como a gente faz o projeto e a execução, se a gente tem projetistas parceiros nossos, eles vão nos indicar para a execução. Execução de venda de extintor, instalação de placa, luminária, rede de hidrante. Então, esse mercado nosso, ele tem muitas portas, né? E a gente da nossa empresa está de portas abertas para quem precisar aí de um auxílio, a gente está aí disponível. E é bom, né, Thiago? Porque, assim, muitas das vezes, por exemplo, eu estava fazendo estágio, aí a obra acabava ali, eu tinha que migrar de estágio. Ó, não vai dar mais, Lucas, agora está finalizando aqui. Então, procurava um outro estágio, a gente ficava sempre buscando aí conhecimento, eu falo por mim, né? Na época de estudo. E uma das coisas que apareciam, às vezes, por tanto procurar, por insistir com o pessoal, às vezes eu chegava numa loja e via, né? Ó, essa loja aqui não tem dispositivo nenhum de incêndio. Pode ser, inclusive, um método de captação de clientes, né, Thiago? As pessoas que estão ali, os estudantes, né? Os profissionais que ainda não estão no mercado de trabalho, não têm confiança para fazer o projeto, se identificarem alguma possibilidade, se conseguirem algum cliente, eles podem, então, procurar vocês, que vocês dão, além do suporte técnico, vocês podem assumir o projeto, né? Pode ser uma forma de captar clientes. Então, essas pessoas que eu estou estudando, eu não tenho CREA, eu não posso assinar, não posso registrar, mas pode ser um captador de cliente, passa o serviço para vocês, faz uma parceria, a pessoa começa a desenvolver ali a capacidade técnica, né, de estar fazendo projetos. Então, assim, a gente tem que entender isso aí mesmo que você falou, né? É claro que existe a concorrência, mas essa concorrência pode estar a favor de vocês também, porque vocês vendem, vocês executam, vocês fazem projeto, e tem muita gente que ainda não faz, que ainda não dá conta e não tem essa capacidade, né? Então, é uma porta de entrada para vocês também. Com certeza, para todos, né? Essa área da engenharia, dessa em específico do projeto de incêndio, ela é muito abrangente, porque vamos pensar, toda edificação nova que se implementa na cidade, que tenha mais do que 200 metros e que não seja unifamiliar, seria uma residência. Então, quantos imóveis desses por mês se implantam na cidade? Segundo, toda edificação depois de 5 anos tem que se fazer uma renovação. Então, isso já é uma fatia gigante do mercado. Quando se tem mudança de ocupação, tem que alterar o projeto. Então, quantas lojas que hoje é um escritório e amanhã vai virar uma loja de roupa, uma academia. Então, numa situação dessa, você tem que alterar o projeto. Então, fora os sistemas de dispensa. Então, assim, é uma área muito ampla. E hoje, a legislação do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, ela tem 40 instruções técnicas. Sim. Então, é uma legislação muito grande e complexa, né? Então, por isso, voltando no que a gente falou, essa parte do Corpo de Bombeiros é um pouco difícil de você já pegar, meter a cara, entrar com um projeto, executar. Então, assim, você tem que ter cautela, né? Não faça nada sem trocar uma ideia, tem muitos dimensionamentos, tem algumas instruções técnicas que elas são vagas, né, que elas não têm tanta clareza, elas te jogam para algumas NBRs, aí dentro da NBR que você vai buscar a informação. Então, aí a abrangência de uma luminária de emergência, a instrução da luminária de emergência não fala claramente qual que é a abrangência, te joga para alguns decretos, e lá sim você vai ter esse coeficiente. Então, assim, às vezes se a pessoa está pegando agora, ela não vai ter essas maldades.
dimensionamento de placa, não é tudo a mesma coisa. É distância de visibilidade, carga de extintor. Tem diferenças de preço para cada carga. Às vezes você está colocando um extintor lá, o extintor que seria 4A40BC, mas na verdade o imóvel precisaria de um 2A20. Então isso gera um custo para o cliente. Então pensa na hora da vistoria, né? Você começou agora, formou, e no momento da vistoria, com o seu cliente do lado, o vistoriador vai falar, nossa, mas você colocou muito extintor, nossa, esse sistema de luminária seu está superdimensionado, entendeu? Então, são detalhes que na prática, né, isso pode te gerar um transtorno, né? Então, fica a dica aí para todo mundo, está começando agora, a legislação ela é muito complexa, né, do Corpo de Bombeiros, então toma cuidado, né, para não ter um problema aí com o cliente, né, para não ter um desgaste, igual a gente mencionou. Interessante você ter falado isso, Thiago, até porque eu não tinha me atentado. Porque o aluguel de loja, né, ele é muito rotineiro, é comum. E numa crise como essa, por exemplo, a gente tem aí que vários empreendimentos, várias lojas fecharam as portas. Então vão vir novos empreendimentos, pode mudar o ramo, né, o nicho de atuação daquela loja em si e tem atualização. Então tem os trabalhos aí periódicos, como você falou, tem esse ramo aí de atualização, tem o ramo de implantação, então é um nicho bem grande, né, Thiago? Assim, tem possibilidades no mercado de trabalho, o pessoal pode procurar que tem coisa para fazer, né, Thiago? Tem muita coisa mesmo. E, assim, na universidade, na faculdade, Thiago, a gente sabe que não só com incêndio, mas todas as áreas, a minha, então, nem se fala. A gente vê pouca coisa, é um conteúdo mais técnico, teórico, são atividades bem direcionadas, mas não dão aquela base sólida para dar confiança para o profissional vir para o mercado de trabalho e atuar. Tem algum curso que você indique? Vocês oferecem curso lá na Projetos? Como que você já vê esse mercado hoje? Você acha que a pessoa pode procurar que existe? Aonde tem esse tipo de curso? Fala para mim sobre isso. Então, Lucas, igual você citou, a nossa formação ela é muito vaga na prática, né? A gente vê muita teoria, né, que é necessário, mas eu acho que falta um pouco da prática, da vivência, do dia a dia. Então, isso falta, eu acho que em uma boa parte dos módulos da faculdade, né? Então, a minha também foi assim. Na verdade, eu não me recordo, mas eu acho que na UENG, na época que eu formei em 2014, não tinha um módulo para projeto de incêndio. Então, tudo que eu aprendi foi na prática, né? Eu fiz um curso em Belo Horizonte, né, para pegar um pouco mais dessa parte de dimensionamento de rede de hidrantes, que é uma parte um pouco mais complexa. Sim. Então, eu fiz esse curso, mas o restante é difícil um curso te abrir aí portas, ele te ensinar tudo, porque a legislação ela é muito extensa. Então, todo curso que você tiver hoje, ele vai te dar um norte. Mas a dica hoje, projeto de incêndio, é você ler, você reler, você trocar ideia. Então, hoje, a gente, igual eu te citei, 8 anos que a gente está no mercado, até hoje eu ligo para amigos meus, falo assim, que eu estou deparando com a situação tal, o que você acha? O que a gente, se fosse você, o que você faria? Né? Então, hoje, a nossa empresa não faz esse tipo de curso. É uma ideia, talvez, que depois, se tiver interessados, a gente pode, né, tá pensando em ministrar um curso de aprendizagem, mas a questão do projeto de incêndio é ler, reler, conversar, pegar alguns projetos já aprovados, tem um ramo muito grande dentro disso, igual a gente citou. Então, não tem uma receita ali para a gente, o projeto tem que ser feito assim, assim, assado. Não existe essa receita.
Você pode ter uma receita para os projetos base, né? É o projeto, é o predinho de 4 andar, com a escada bonitinha, arrumada, e isso tem a receita. Sim, Mas e quando você. Igual a gente deparou há alguns meses atrás com um prédio hoje aqui no centro de Divinópolis, que ele tem, se eu não me engano, 13 andares e ele não tem uma escada enclausurada. Então, a escada enclausurada, qual que é a finalidade dela? Tem que ter em toda edificação, tem mais de 12 metros de altura, e a função dela é para se pegar fogo, todo aquele hall de escada fica protegido, para todo mundo conseguir sair em segurança. sim. Porque se você não tem essa caixa de escada feita dessa forma, se pega fogo, vamos dizer, no 5º andar, quem está ali para cima não desce. Você já pensou nisso? Então, é por isso que é dimensionado. Então, uma pessoa aí, recém-formada, se ela pega uma situação dessa, é difícil você passar um norte. Você tem que estudar, você tem que ver possibilidades. A legislação atualiza muito. Você tem ideia, saiu um decreto agora, dia 1/7, que já mudou muita coisa na legislação. Então, tem que ficar atento a isso, mas não tem uma receita de boa. É, Sim, é a experiência, é você bater cabeça, é você conversar com um profissional da área, você trocar ideia com outro. Vai ter uma hora que você vai ter que entrar com um projeto errado, vai vir lá. Já aconteceu comigo, 80 notificações no projeto. É normal acontecer isso. Quando a gente está no começo, a gente não tem a maldade. todo A mundo gente passa não por isso, né? a gente não consegue olhar para o projeto e já imaginar o que vai ser cobrado. Você vai olhar, você vai ali colocar o corrimão, colocar o guarda-corpo, extintor, plaquinha. A sua escada não está dentro da norma. Você não vai saber o que você vai ter que propor para sanar esse problema. Você não vai quebrar uma escada de um prédio existente para adequar o corpo de bombeiros. Isso, a gente faz os laudos de impossibilidade técnica, a gente fala que isso é inviável tecnicamente. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Às vezes, é uma pessoa que está começando agora, ela vai pensar, ó, não tem outra forma. A legislação não fala lá, se a escada estiver errada, você vai fazer isso, isso e isso. Então, se é uma pessoa que está começando agora, vai pensar, não tem outro jeito, eu vou mandar quebrar a escada. Mas tem meios para a gente propor medidas mitigadoras para assim, ó, tudo bem, a minha escada está errada, mas eu vou propor isso, isso e isso para sanar esse Passar. problema. Sim, Isso. ótimo. Então, a legislação, ela tem muito disso. Ela não está contra o cliente, o proprietário, o responsável pelo uso. Ela quer que você se adeque, mas você tem que se adequar com segurança, E é né? isso que você falou, é importante a gente entender, Thiago, que assim, existem as normatizações que a gente segue, ela nos baseia e isso vai nos garantir uma segurança, né? Se acontecer algum imprevisto ou algo do tipo, a gente tem toda a normatização falando assim, ó, eu segui essa normatização, aqui estava prescrito, então tecnicamente eu estou respaldado por ela. Eu fiz, tá aqui, executei, beleza. Mas é igual você está falando, com a experiência você pega o pulo do gato. Com a experiência você vai calejando, você já conhece os fiscais, você já conhece a forma como eles avaliam os projetos, você já fez muitas análises de projeto, então você sabe o que pode, o que não pode. Uma forma, a gente não está falando em burlar o que é previsto, mas sim em adequar algo que é difícil, que talvez não tenha solução técnica apresentada em normatização, mas você conhece, devido à sua experiência, um caminho que você consiga mitigar, suprimir esse problema, né? Passar por cima dele de forma que você atenda às necessidades técnicas exigidas, as mínimas exigidas. Então, assim, o que fica é a dica para o pessoal, né, Thiago? Se você está com dificuldade, se você está começando, se você tem cliente, mas não tem experiência, procura o Thiago, procura a Projetos, vai buscar um auxílio. Igual o Thiago falou, em todas as áreas, a gente tem que quebrar a cara às vezes, a gente tem que entrar ali com um projeto para ver como é que é, para testar, para ganhar maturidade, né? Mas isso também vai depender muito do seu cliente, vai depender muito do que você quer
ali com o cliente, não, eu não posso errar esse projeto, eu tenho que entrar e tenho que aprovar, não tem outra solução. Então, É, caso é caso, pode falar. tem clientes que acontece muito isso. Fala assim, ó, eu quero que você faça o projeto para mim, mas eu preciso que esteja aprovado daqui a um mês. Então, um tipo de projeto desse, a gente já até negociou projetos, sabe assim, ó, você vai me pagar só na hora que o projeto estiver aprovado. Então, em situações dessa, vamos ver outros exemplos, por exemplo, siderúrgica. A pessoa está fazendo um projeto para siderúrgica e essa siderúrgica, um órgão ambiental, né, a Supran, né, ela está solicitando o AVCB para liberar o alvará ambiental. Aí vamos dizer que já está no última instância, eles querem fechar a siderúrgica e se você não emitiu a VCB, eles vão fechar a empresa. Então pensa numa situação dessa. Essa é uma situação que você não pode bater cabeça. Você tem que ter o tiro certeiro, o projeto. Hoje, projetos mais complexos, eles sempre voltam, uma correção ou outra. A gente tenta fazer o projeto na legislação, mas o mínimo, para ele ser executivo, né, vamos dizer assim, para o cliente conseguir executar ele. Mas então, uma situação dessa, você não tem margem para ficar, eu vou tentar entrar, será que isso aqui vai dar certo? Esse também. Então, no meu início, eu tive projetos aí que já voltou 4, 5, 6 vezes. Então, e mais uma coisa, é questão da taxa do Sim, bombeiro para análise do projeto. Isso é um grande medo do pessoal para entrar. Porque o que acontece? Hoje na prefeitura, você faz o projeto e vai voltar 20 vezes. Ele voltou, você vai corrigindo, voltou, vai corrigindo. Quando o projeto está pronto, eles liberam a taxa e você paga. O bombeiro ele é diferente. Você entrou com o projeto e vai gerar uma taxa que é proporcional à área e às medidas de segurança. sim. Você vai enviar essa taxa para o seu cliente e o cliente vai pagar. Aí o projeto foi, voltou com as correções. Você arrumou e deu entrada de novo. Se você não resolveu aqueles problemas citados, ele vai te cobrar outra taxa. Aí isso eu passei muito no meu início, como que você vai chegar para o seu cliente e falar assim, aqui João, eu vacilei ali na questão do projeto, você vai ter que pagar mais uma taxa de R$ 1.000. Entendeu? Então, é uma situação para quem está iniciando que é complicada, né? Como que você cobrou R$ 1.500 do projeto? Ele pagou a taxa de 1.000. Aí como que você vai suprir isso, né? Aí não tem nem como você chegar para o cliente e falar assim, aqui, aí você paga, né? Eu fiz muito isso. No meu início, eu pagava para trabalhar, porque a gente errava, né? A gente não tinha as maldades, né? Então, hoje até para você dar um orçamento, você tem que ter essa noção da complexidade de um projeto, né? Às vezes, quando você não tem muita experiência, você vai querer passar o orçamento por metro quadrado. Então, quando você vê a complexidade que vai dar, vamos dizer, ele com projeto, você vai gastar 2, 3 semanas para fazer, né? Então, no início, isso tudo é complicado, né? O Thiago, isso já foi até um fator condicionante, viu, para eu pegar serviço. Não, vamos fazer assim, você me paga quando for aprovado, porque se tiver uma reprovação, você paga, a gente abate no valor, justamente por isso, por ter a falta de experiência, não ter segurança para fazer esse tipo de projeto, foi um fator condicionante que eu achei na época. Falei assim, ó, vamos fazer, eu vou dar entrada. Isso porque era um conhecido meu, né? Eu tinha contato com ele, eu falei assim, ó, vamos fazer, vou te cobrar um valor X, mas calma. Você me paga depois. Se voltar o projeto, como eu não tenho experiência na área, estou pegando para te ajudar. Então, eu vou fazer. Se der errado, se precisar pagar outra taxa, você paga, a gente abate no valor e a gente vai negociando. Então, é justamente isso aí que você falou. É pagar para trabalhar mesmo, porque a gente não sabe, não tem experiência. Aí a importância, né, de um profissional do suporte técnico, mais uma vez falando aqui. Ô, Thiago, tá chegando o final da live aqui. Infelizmente, assim, queria te agradecer demais por ter participado. Foi, assim, uma troca de experiência muito grande. Sempre que a gente conversa, sempre que a gente faz alguma tratativa, eu sempre aprendo muito.
Um dos, né, inspiradores para eu ter feito engenharia civil foi o Thiago e o Diego, né, Thiago? Então, assim, Que a bom, gente tem uma fico amizade feliz. aí de longa data, graças a Deus, uma amizade sempre sadia. Muito obrigado pela participação, por contribuir, dividir, né, a sua experiência aqui conosco. Deixa aqui, né, como eu vou colocar tudo nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn, no YouTube e no meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, seja do local que você estiver, se você tiver, não estou seguro, estou querendo aprender, peguei um serviço aqui e ainda não posso ter isso registrado no meu acervo técnico, procure o Thiago, procure a Projetos, eu vou deixar tudo marcado aqui. Vai buscar instrução, não bata a cabeça, não faça errado, os caras já conhecem, trabalham há muito tempo aí. Muito obrigado pela participação, Thiago. A gente vai se Obrigado, eu. falando por aí e até a próxima, né? Se Deus quiser. Deus quiser, vamos marcar outra, né? Valeu, obrigado, viu, Thiago? Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Todo mundo que Obrigado. participou. A gente vai finalizando a live por aqui. Quem quiser tirar um print e marcar a gente, coloca aí que depois a gente reposta. E muito obrigado pela participação. Amanhã tem mais live. Continuem participando. Até segunda-feira a gente vai conversando por aqui. Vou trazer mais convidados, mais participações para agregar valor aí, tanto à formação quanto ao conhecimento de vocês. Estou muito feliz com a participação de todo mundo. O Thiago aí trazendo tudo que ele sabe, toda a experiência, né, de forma simples, de forma compreensível, de forma que a gente pode entender e assimilar tudo aí. Muito bacana. Eu gosto mais de conversar com ele, com outros profissionais aí que têm essa capacidade de transmitir aquilo que já vivenciaram, né, tanto com obra quanto com projeto. Então, muito obrigado a todos que participaram. Já já o conteúdo vai estar disponível aí nas redes sociais. Continue acompanhando e até mais. Boa noite para todo mundo.